Olá a todos. Meu nome é Luiz Carlos Friedman. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense e faço parte da Rede Trabalho em Cena, que tem o propósito de fazer uma intervenção no debate público, e participei do projeto Trabalhadores de Aplicativos de Apps em Cena. E Leituras em Cena é um projeto de atuação nas redes sociais cujo propósito é democratizar o debate público e é transmitida na página do Instagram Trabalhadores de Apps em Cena. A minha comunicação aqui visa tratar da magnitude das mudanças institucionais contemporâneas. O que eu quero dizer com isso, de uma forma muito simples, é que nas últimas décadas houve uma profunda alteração das instituições, dos hábitos e das interações dos indivíduos na vida contemporânea. Algo que é difícil de ser qualificado apenas por um diagnóstico, porque é uma questão ampla o suficiente para que várias formas de inteligibilidade sobre o que está acontecendo são acionadas. Eu vou falar de dois diagnósticos que seriam duas pistas para o entendimento das mudanças atualmente em curso. E esses diagnósticos são o diagnóstico da liquidez, que é um conceito elaborado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, e também o conceito de especialização flexível, elaborado também pelo sociólogo americano Richard Sennett. E que, na verdade, por caminhos diferentes, eles confluem porque eles acabam lidando com a falta de referências, o isolamento e a erosão da solidariedade na vida contemporânea. É claro que a natureza dessas mudanças pode ser descrita ou nomeada de forma muito diferenciada como pós-modernidade, radicalização da modernidade, modernidade avançada, sociedade de risco. Mas o que importa, para além da nomenclatura, é tentar compreender a natureza dos processos em curso e ter inteligibilidade sobre o que esses processos mostram para o conhecimento dos dilemas e das tendências da vida contemporânea. O conceito de liquidez, por exemplo, na obra do Bauman, é inspirado, por exemplo, na frase "tudo que é sólido desmancha no ar", presente no Manifesto Comunista de Karl Marx. Por quê? Porque aquilo dizia a respeito como que o capitalismo ultrapassou as relações tradicionais, dissolveu aquele mundo de relações e estabeleceu uma nova ordem de relações que nós chamamos de modernidade capitalista, e que, ultrapassando aquele mundo tradicional, erigiu uma nova, aspas, solidez, ou seja, algo que se prolongou, se enraizou e se estabeleceu no tempo. E que isso forneceu as referências para os seres humanos nos últimos séculos. Só que o Bauman está querendo dizer que, nas últimas décadas, o que está sendo desmanchado são essas próprias relações, ainda que no âmbito do capitalismo, só que, em vez de ser um novo mundo sólido, é um mundo líquido, ou seja, as coisas mudam com uma velocidade tão grande que os seres humanos não conseguem, muitas vezes, acompanhar ou estabelecer rotinas suficientes para acompanhar a natureza e a velocidade das mudanças. Isso faz com que essas relações se tornem difíceis de serem acompanhadas e criam, nos seres humanos, uma
um vínculo que torna-se uma ausência de referências permanente. Então, por exemplo, a liquidez se expressa e abarca várias esferas da vida social, como a economia, o Estado, a natureza das interações e até mesmo a busca das identidades e mesmo a afetividade contemporânea. Isso significa que os seres humanos se veem muitas vezes desamparados ou muitas vezes atordoados pela liquidez, ou seja, pela incapacidade de acompanhar a natureza dessas mudanças, o que torna a vida muito atordoante e que muitas vezes as pessoas têm uma enorme falta de referências quando, por exemplo, as relações de trabalho mudam, os vínculos entre os indivíduos mudam. Não existe mais, muitas vezes, a possibilidade de estabelecer relações duradouras nos diversos âmbitos de atividade, porque elas se tornam fluidas. Isso se junta com o conceito de especialização flexível do Sennett, que diz respeito ao que ele chama de reorganização produtiva do capitalismo da especialização flexível, que é uma reorganização produtiva do capitalismo muito experimentada por todos nós, que significa que as empresas hoje se organizam de tal forma que os trabalhadores têm que estar sempre habilitados a novas tarefas e novas funções para satisfazer crescentemente núcleos cada vez mais específicos de consumidores, que a gente chama de customização da produção econômica e das mercadorias, e que os trabalhadores são sempre realocados em novas tarefas, em novos projetos, o que faz com que eles não tenham a possibilidade de estabelecer na relação do trabalho, na relação com a atividade e na relação com seus companheiros de trabalho, relações duradouras. E, portanto, relações de confiança e solidariedade só se estabelecem no tempo. Mas como os trabalhadores são realocados permanentemente, muitas vezes isso cria uma espécie de erosão dos vínculos no mundo do trabalho e enfraquece a solidariedade dos trabalhadores e, portanto, o que nós poderíamos chamar de consciência de classe. E isso também acontece quando as condições em que eles vivenciam o mundo laboral mudam em tempo mais curto do que a consolidação de hábitos e rotinas. E na frase do Sennett, ele diz a reorganização produtiva do capitalismo da especialização flexível pode ser definido como pela expressão não há longo prazo. Muito bem. Por não haver longo prazo, o trabalho passa a ser experimentado dentro da efemeridade. Em comparação com períodos da modernidade capitalista, por exemplo, um trabalhador de uma fábrica, fosse da Renault ou fosse da Companhia Siderúrgica Nacional, muitas vezes o trabalhador trabalhava a vida inteira ali e seu filho, muitas vezes, prosseguia e também trabalhava naquela mesma empresa durante décadas. Isso estabelecia relações de confiança e de durabilidade com seus companheiros de trabalho que se estendiam e se consolidavam no tempo. Hoje não há longo prazo. E na qualificação do Richard Sennett, o capitalismo contemporâneo hoje se caracteriza pela força dos laços fracos. O sistema é forte. O capitalismo da flexibilidade e o capitalismo da liquidez é forte. As relações entre os indivíduos são diluídas e enfraquecidas numa dinâmica irresistível. Esses dois diagnósticos confluem, eles vieram de origens diferentes.
Bauman trabalhou mais a sociabilidade em geral e suas formas mais amplas e as suas repercussões mais amplas nos vários domínios da vida social, enquanto que o Sennett foi estudar especificamente as transformações ocorridas no mundo do trabalho. Esses dois diagnósticos fornecem pistas bastante interessantes para a gente começar a palmilhar, para a gente começar a ter algum tipo de entendimento sobre características importantes da dinâmica social contemporânea. Muito obrigado.